Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 17 de junho e no resumido número 318, a chegada da IA inaugura a era das ideias. Chatbots espalham desinformação. ChatGPT perde para Atari no xadrez. STF quer responsabilizar redes sociais por posts e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana passada eu publiquei o episódio extra, finalmente, Chama O Futuro do Resumido. E se você não escutou esse episódio ainda, eu gostaria de pedir que você ouvisse, tem 8 minutos só. Eu vou falar mais sobre o futuro do Resumido aqui nos próximos episódios, mas antes eu gostaria muito que você ouvisse esse episódio especial. Quero aproveitar para agradecer os que já eram assinantes antes do início dessa campanha e os novos assinantes que já chegaram. Alguns eu não consigo ver o nome completo por conta do sistema de assinatura, vem só o e-mail. Mas tem o Felipe, o Fuzi, o Iro, Thaísa, Cecília, Mário, Carvalho, Carlos, Fernanda, Silvio, Eliesse, Carlo, Pedro, Gleice, Cadu, Ricardo, Fernanda, Rapudo, Ana Clara, Cláudia, Patrícia, Pedro, Bruna, Marco, Patrick, Rogério, B, Júnior, Iglimi e Nathalie. Muito obrigado por já terem participado tão cedo na campanha, fico muito feliz. Espero que inspire outros ouvintes a construírem o resumido junto comigo e manter essa casinha aqui funcionando. E como sempre, ouça esse episódio aqui agora até o final para descobrir a palavra secreta da semana. A brincadeira tá indo muito bem lá no Spotify. Cada vez tem mais gente comentando. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. I want to suggest that most of us are using AI a little bit backwards. Stay with me, this is worth it. Tem uma frase que eu odeio que é ideia não vale nada. É uma frase muito repetida no meio de startup, aliás, no meio dos negócios como um todo, e ela quer dizer que uma ideia só não tem nenhum valor porque só algo executado teria esse valor. Eu não acredito nisso porque eu acho que nada começa sem uma ideia. A ideia é fundamental para se executar qualquer coisa e, em grande parte dos casos, tudo que falta para uma ideia é dinheiro para ela poder se materializar. É por isso que é tão importante você fazer uma captação para algum projeto, você conseguir levantar investimento. Eu já passei por isso algumas vezes, tanto com os meus documentários, com as empresas que eu já fundei. É importante você ter o dinheiro para construir, mas sem a ideia você não vai a lugar nenhum. E o que tem de cultura de startup nisso tudo é que existe essa noção que uma pessoa tem que conseguir apresentar algo já iniciado, que já seja capaz de fazer alguma coisa sozinha para poder então ir atrás de captar algum recurso. Mas nem sempre isso é possível. Se você tiver uma ideia que é impossível de ser executada, mesmo iniciar a execução sem dinheiro, você não vai conseguir estar nesse lugar. Talvez você tenha uma ideia que exija especialidades tão específicas que você precisa montar esse grupo para conseguir executar a visão que você teve. Eu já me vi nessa posição várias vezes e consegui resolver quase todas as vezes que eu estive aí. E é por isso que eu odeio essa frase, que ideia não vale nada, porque vai contra tudo que eu acredito e ela é muito repetida. Isso está começando a mudar, quem diria, por conta da IA. Um amigo meu que trabalha no Facebook, na Califórnia, me enviou um texto chamado Design na Velocidade do Pensamento, que fala um pouco justamente sobre essa mudança de paradigma. E o texto fala como durante anos quem era capaz de executar algo que era valorizado e as ideias não, e que isso começa a mudar com a IA, porque o mais importante para você pilotar uma ferramenta de IA é você ter uma ideia muito clara e conseguir comunicar essa ideia. Muito mais do que você conseguir executar, porque a IA está aí para executar, Seja código, texto, imagens, vídeos. Se você não souber o que você quer com muita clareza e não souber pedir, você não vai ter o resultado. E como vem sendo falado há muito tempo, as nossas características mais humanas, sociais, nossa empatia, a nossa intuição vão ser traços muito valorizados num mundo muito automatizado. Essas são as coisas que as máquinas não vão conseguir replicar, pelo menos não tão cedo.
Então, o Bertelli fala no texto dele que as ferramentas são como obstáculos. Elas são, na verdade, um intermediário entre as ideias que a gente tem e a execução delas, né? Você precisa saber operar alguma máquina, operar algum equipamento para poder materializar a sua ideia. Em muitos casos, pode ser uma caneta, pode ser um computador, pode ser qualquer coisa. E que com a IA essa barreira é quebrada. Basta você pensar e imaginar e algum sistema vai conseguir executar aquilo por você. Pelo menos em alguns tipos de tarefa, né? Não adianta você pensar que você vai ser um grande jogador de futebol, você não vai ser. Se você pensar que você vai ser um grande pensador, você não vai ser. Ela vai resolver coisas que você tem clareza no pedido e que não necessariamente precisam de um humano para ser executado. Ou não precisa estar no mundo físico para ser executado, melhor dizendo. E então nesse texto ele conta a experiência que ele teve desenvolvendo um app, que ele gastou $200 para fazer uma coisa que ele jamais teria conseguido fazer nem com esse valor e nem sozinho, e que isso então abre esse novo universo onde as ideias vão ser valorizadas. E curiosamente, o Sam Altman, essa figura que já vai se tornando bem controversa no mundo da tecnologia e muito poderosa, né? Escreveu um post no blog da OpenAI chamado The Gentle Singularity, ou a Singularidade Gentil, em que ele fala o que ele vem falando desde sempre, né? Que a IA vai ter um impacto científico direto, que vai multiplicar a velocidade das descobertas, que vai ter uma produtividade exponencial, que a gente vai ter robôs operando cadeias produtivas inteiras, que vai ser uma nova era industrial. E aí fala das questões da importância do alinhamento de governança, as questões e desafios sociais, trabalhistas e tudo isso. E é sempre bom lembrar que essas promessas de aumento de produtividade não são exatamente diferenciais competitivos, né? Tem muita empresa pensando, eu vou automatizar tudo, vou fazer tudo com IA e vou me destacar no meu meio. Não, você não vai, porque a principal característica dessas ferramentas de IA é o acesso através do preço, serem relativamente baratas e um acesso universal. Então, se você vai melhorar a sua cadeia produtiva em termos de velocidade, muito provavelmente seus concorrentes também vão. Mas o que o Sam Altman falou nesse texto que me chamou mais a atenção é que ele disse que a gente ia entrar na era da Ideas People, ou pessoas de ideias, que é bem alinhado com o que o Francesco disse aí no texto dele, que eu acabei de comentar. Que então essa democratização da criação vai trazer um novo papel para o humano, né? O de julgamento, de intenção, de quem vai conduzir essas máquinas para fazerem o que se deseja que elas façam. Algo que eu venho falando aqui há algum tempo, né? Eu sempre falo isso. Eu acho que não vai substituir os especialistas. Não é porque você pode pedir pro VO3 fazer um filme para você que você vai conseguir fazer um bom filme porque você não conhece aquilo. Então vai sempre faltar alguma coisa se você não é daquele meio. E não é possível a gente imaginar que todo mundo vai ter o conhecimento básico necessário de todas as habilidades e conhecimentos para poder pedir qualquer coisa. Um projeto de arquitetura, ou um filme publicitário, ou uma tese científica. Eu não acredito nisso. Eu acho que o conhecimento específico vai seguir tendo muito valor e acho que até vai aí ao encontro do que está sendo falado tanto pelo Francesco quanto pelo Sam Altman, dessa ascensão desses valores humanos. Isso para mim é uma baita notícia porque valida algo que eu acredito há muito tempo, que eu converso a respeito há muito tempo, que as ideias têm sim valor e que têm o maior valor. Não adianta nada você ter todos os equipamentos, todo o recurso financeiro, se você não sabe o que você vai fazer com aquilo. Então é um encontro dessas duas coisas que sai alguma execução, né? Que sai alguma coisa materializada. Mas por muito tempo as ideias foram massacradas e relegadas como qualquer coisa, porque é só você anotar, só você ter uma ideia. Se fosse assim, todo mundo estava tendo ideia o tempo todo. Eu acho que não é bem assim. E no meio dessas leituras aí, o algoritmo acabou me trazendo 2 vídeos no YouTube que tinham tudo a ver com esse assunto. Um é de um canal que eu não conhecia, chamado AI News and Strategy Daily. Eu só vi esse vídeo, na verdade, que fala que a maioria de nós está usando a IA ao contrário. E o que esse vídeo fala é que a gente tem tido um hábito predominantemente de usar a IA para compressão de conteúdo. A gente quer resumir grandes volumes de informação em formatos menores, mais fácil de digerir, para a gente pegar rápido o mínimo que precisa saber de um texto comprido, de uma tese, do que quer que seja. Mas ele diz que, na verdade, a mente humana processa as coisas de maneira diferente. Você já deve ter tido a sensação de que você lê um livro inteiro e quando acaba o livro, fica uma ideia sobre o livro. Você não lembra todos os detalhes que você leu daquele livro, todas as ideias e todos os argumentos. Falando aqui mais de livro de não ficção, sobre alguma teoria, alguma tese, enfim, algum estudo. Mas, na verdade, o que esse cara fala no vídeo
é que quanto mais tempo a gente passa num assunto, mais o nosso cérebro vai processando aquela informação, né? A gente precisa de um tempo de imersão cognitiva para poder absorver as coisas. Mesmo aquele pouco que a gente acha que ficou, depois de assistir uma palestra de 1 hora, ou de ler um livro, ou de ver um filme, um documentário, que seja, é porque você deu tempo para o seu cérebro absorver aquela quantidade de informação, aqueles conceitos e processar alguma coisa que acaba ficando de uma maneira mais concisa para você, né? Você acaba retendo ali alguma coisa que resume o que você leu, ou viu, ou assistiu a respeito de determinado assunto, mas que é o tempo que traz isso. Então, quando a gente corre atrás de comprimir a informação toda, agora eu vou ler 20 artigos no mesmo dia, na verdade você começa a não ler nada, porque você não absorve nada, você esquece o que você leu e nem lembra direito sobre o que era. É aquilo que eu costumo falar, né? De você fazer as coisas com intenção. Quando a gente está nesse mundo de algoritmos e essa quantidade de informação que a gente recebe, a gente precisa ter alguma intenção. É ir até um site que você quer ir para ver uma matéria, em vez de só entrar no Twitter ou no Facebook ou no Instagram e seguir algum link. É você passar um tempo com aquele texto, talvez ler menos textos, escolher melhor o que você quer ler e ler profundamente aquilo, porque é isso que faz diferença. E aí ele segue dizendo que o uso de IA mais interessante é para você desbloquear a ideia, você usar um chat GPT, qualquer chatbot desse, como um parceiro para você trocar ideias. E isso para mim tem sido a melhor troca. Conversar a respeito de temas que eu gosto, que eu tenho curiosidade, que eu já conheço um pouco ou que eu conheço menos, mas ir aprendendo e conversando, e mesmo em cima de textos que eu gosto. Às vezes eu pego um texto e boto no chat GPT e ligo o chat para conversar sobre aquele texto. Perguntar algumas coisas, pedir outras informações, tentando, né, sempre deixar restrito aquele texto, e se tiver alguma busca na web, prestar atenção de onde estão vindo as informações, né, por conta das alucinações do modelo, mas essa troca é muito boa. Eu usei recentemente para produzir uma apresentação. Primeiro, eu montei a apresentação que eu queria, depois eu botei no chat GPT e pedi para ele apresentar aquela apresentação para mim. E aí eu consegui ouvir como seria a apresentação e fazer algumas perguntas a respeito. Eu também já usei o Notebook LM do Google para botar uma apresentação e ouvir o podcast que é gerado no Notebook LM, essas duas pessoas conversando, para eu entender se o que eu queria que aquela apresentação informasse estava ali, né? Se o Notebook LM acaba agindo como duas pessoas que entenderam aquele assunto e estão comentando. Então, se elas comentaram daquela maneira que eu ouvi ali, se é aquilo que as pessoas vão reter ou entender, beleza, era o que eu queria comunicar, ou não, tá faltando alguma coisa. Esse tipo de troca é muito boa, porque você vai tendo um investimento cognitivo naquilo. Você vai explorando junto, maximizando o valor intelectual que você pode retirar dali, em vez de você simplesmente pegar um texto, jogar lá dentro, mandar vir um resumo e achar que aprendeu. Eu sei que no dia a dia a vida é diferente, às vezes a gente precisa apressar algumas coisas, tem apresentação, tem trabalho, tem você querer entender alguma coisa, tem vezes que você não tem nem tanto interesse em aprender aquilo, só quero ter uma ideia, bota esse texto aí pra ver o que é mais ou menos, essa pesquisa científica, mas essa troca é bem boa. E aí o outro vídeo que eu vi, que foi num canal de um cara chamado Mike Gowans, ele propôs uma solução para quem se sente mal gravando vídeos, como esse aqui, que eu tô gravando enquanto eu gravo podcast, olhando pra câmera. E se você não consegue falar de uma maneira mais solta sobre determinado assunto, você precisa gravar um vídeo, mesmo para quem quer ser um youtuber, sei lá, você pode usar o chat GPT no modo de voz como um entrevistador virtual. Então o que ele faz nesse vídeo é que ele pega todo o conteúdo que ele quer falar a respeito, ele ensina para o chat GPT, olha, esse conteúdo é sobre isso, eu quero tocar nesse ponto, eu quero comunicar isso, eu quero que funcione com uma entrada, que no meio eu entregue os pontos principais e no final tenha uma amarra que explique os principais pontos. Ele explica passo a passo o que ele quer que o vídeo dele seja e o chat GPT começa a entrevistar ele. Faz as perguntas, ele responde e quando ele está respondendo a esse robô, falando com ele se sente mais à vontade, porque vem vindo pergunta por pergunta e acaba sendo mais fácil do que você abrir a câmera e ter que falar tudo, e meio sem saber o que você está falando, olhando num documento de Word, os principais tópicos, é diferente, né? Acaba sendo uma relação, e eu vou aqui usar uma palavra infeliz, mas mais humana um pouco em termos de conversa. É um uso mais legal do que você simplesmente pedir para comprimir tudo. E num artigo publicado na AI Maker, o autor falou como ele usa IA para aprender tópicos complexos 10 vezes mais rápido
especificamente usando o Notebook LM. E aí é mais ou menos a mesma lógica. Ele sobe os arquivos que ele quer estudar, sobre o tema que ele quer estudar no Notebook LM, e o Notebook LM tem uma característica que é muito diferente dos outros chatbots, é que ele não acessa a web e ele não procura informações num modelo de linguagem treinado em determinado conhecimento e conteúdo. Ele se atém só ao que você subiu naquela conversa. Então ele não busca informação em outro lugar, ele não sai do roteiro, ele fica dentro daquele universo de informação que você botou. E a partir daí, como não tem tanta alucinação, não tem nenhuma alucinação, você consegue ter outro tipo de interação com aquele conteúdo. Aí tem várias coisas prontas lá da ferramenta, você pode criar um guia de estudo, um resumo, um FAQ com as principais coisas, um timeline das notícias, agora faz também um mind map, então relaciona fatos ali dentro e ali você vai interagindo com o conteúdo que você quer aprender. Então existem muitas maneiras de você usar a IA de uma maneira mais humanizada. E quanto mais humanizado for o nosso uso, menos robótico vai ser o resultado. E é por isso que eu acredito que o futuro das IAs não é substituir os humanos, como tem sido o receio quase que total, né? Todo mundo apavorado com perder emprego. E sim, como a gente vai usar isso para potencializar a nossa humanidade, a nossa capacidade de processar conteúdo, de gerar novas informações com a nossa participação. Eu falei alguns episódios atrás sobre a minha ideia de fazer um curso de escrita com IA. Ainda estou com essa ideia, vamos ver se vai sair do papel. Mas um dos meus receios é esse. Eu não vou fazer um curso de escrita com IA e atender a expectativa de muita gente que, vou fazer esse curso e não vou precisar escrever mais nada, que eu vou descobrir os truques da IA para escrever. E não é assim. Bom, pelo menos não é assim que eu uso. Eu uso IA na pré-produção de alguns aspectos do resumido, para organizar. Eu tenho alguns GPTs que eu criei, tenho alguns chats específicos para algumas tarefas específicas. Todas elas envolvem eu pegar o texto e finalizar ele, mas me adianta um processamento que me tomaria muito mais tempo. Eu sou só né? Parte da campanha O Futuro do Resumido tem a ver com isso. Então, fica aí essa dica de usar a IA de maneira mais humanizada. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. A once great American city, Los Angeles, has been invaded and occupied by illegal aliens and criminals. Now violent insurrectionist mobs are swarming and attacking our federal agents to try and stop our deportation operations. Como você deve saber, estão rolando vários protestos e manifestações em Los Angeles em relação à política de imigração do governo. E os chatbots têm tido um papel fundamental na desinformação em relação a esses eventos. Um dos casos que ficou mais famoso e muito comentado semana passada foi o que aconteceu a partir de uma publicação de uma foto no San Francisco Chronicle que mostrava as tropas da Guarda Nacional dormindo no chão. O governador da Califórnia compartilhou essas imagens para fazer uma crítica à administração federal e, a partir daí, várias teorias conspiratórias começaram a surgir e quase todas elas baseadas em respostas de chatbots como o Grok, do Twitter, por exemplo, que diziam incorretamente que essas fotos tinham a ver com uma evacuação do Afeganistão em 2021, ou então a invasão do Capitólio também em 2021. Mesmo depois que os usuários corrigiam essa informação no Twitter, o Grok, continuava dando essa resposta. Isso também começou a acontecer no ChatGPT, provavelmente buscando informações na internet que já estavam alteradas ou deturpadas pelos resultados do Grok, e começaram a repetir essa mesma coisa. E esses resultados do Grok e do ChatGPT começaram a ser usados como prova de que aquilo sim era uma foto falsa. Olha que loucura! Em questão de horas, uma foto que era real foi dada como falsa pelas próprias ferramentas de inteligência artificial, pelos chatbots, e isso virou uma verdade. Mas informação danada num momento super crítico e mostra como é perigoso a gente confiar a esses sistemas coisas como verificação de fatos. Não é porque está dito ali por um chatbot que alguma coisa é verdade ou é mentira que aquilo é um fato. Você precisa verificar, ver a fonte. Como a gente sabe, esses sistemas alucinam, criam muitas coisas. Eu falei no episódio 312 como esses chatbots podem ser verdadeiras máquinas de dizer sim, porque querem agradar o usuário. E o resultado é esse. Olha que está só começando, né? Esse é um primeiro caso que está bem claro esse tipo de problema.
Aliás, a newsletter Desafiador do Conhecido, do Rodrigo Salem, escreveu sobre por que estão comparando Andor aos protestos de Los Angeles. Andor, a série da franquia Star Wars exibida no Disney Plus, que se você não assistiu ainda, deveria assistir porque é sensacional. E para você ver como essa comparação não é gratuita, o próprio gabinete do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, publicou um vídeo com a voz do Imperador Palpatine lendo um post do Trump na Truth Social, que é a rede social dele, que você ouviu na abertura desse bloco. Feia coisa, hein? E voltando aqui agora ao tema dos modelos de linguagem, um estudo da Apple foi publicado reforçando várias críticas a esses modelos de linguagem em larga escala. É bom lembrar que a Apple está um pouco atrás na corrida da inteligência artificial. O evento WWDC da semana passada não trouxe grandes novidades e pode ser que um dos motivos seja justamente a empresa estar esperando conseguir avançar da maneira que eles acreditam ser correta. Pode ser. O próprio Facebook ficou muito tempo longe dos modelos de linguagem em larga escala porque quem estava liderando o IA por lá não acreditava que esse era o caminho. Agora, inclusive, o Facebook comprou uma empresa, né, Scale AI, em muitos aspectos para poder usar o CEO da empresa como um funcionário e liderar os novos esforços de IA da Meta. E uma das críticas desse estudo da Apple é que esses modelos de linguagem não conseguem resolver tarefas estruturadas, mesmo bem simples como a Torre de Hanoi, que é aquele joguinho que você tem que passar um disco de diferentes tamanhos, entre 3 pinos, sem um maior ficar em cima do menor. É um joguinho de lógica e que não consegue resolver isso. Se você já tentou usar a ChatGPT para resolver problemas como Wordle, aquele jogo do New York Times, ou Connections, ele não consegue. Ele erra, confunde, não entende as regras. É bem comum isso acontecer. Inclusive, no estudo da Apple, mesmo com esses modelos tendo acesso ao algoritmo da solução, eles não conseguiam seguir os passos. E isso aí seria um limite, né, para chegar ao AGI, essa superinteligência, porque essa incapacidade de raciocínio formal meio que inviabiliza a ideia de você chegar numa inteligência geral confiável. Para mim, eu tenho visto alguns movimentos, né, o Google inclusive vai implementar agora resultados de busca com áudio. Na verdade, tudo está virando um chatbot, né? Então você vai fazer uma pesquisa no Google, em vez de você ter os links e as respostas, você faz a pergunta e ele vai te responder como é no ChatGPT, mais ou menos. E eu tenho achado que esses chatbots que a gente vem usando são meio que isso. Um Google que apresenta respostas de uma forma melhor, porque no fundo é exatamente isso. Tem acesso a todo o conteúdo, só consegue organizar aquele conteúdo de uma maneira mecânica para te dar uma resposta verbal, uma resposta mais próxima da linguagem natural, mas não deixa de ser uma resposta mecânica. Não é porque a resposta está ali que aquele sistema pensou. Ele simplesmente pesquisou e trouxe a resposta. Ninguém nunca achou que o Google era inteligente. Era muito claro que o Google fazia uma pesquisa na web e trazia os resultados te apontando para onde ir. O que a gente está vendo agora é o próximo passo nisso, que ele vai ao resultado, processa e te devolve. A grande questão é a antropomorfização, né? É te entregar de uma forma tão parecida, tão próxima de como os humanos interagem, que dá a sensação que eles estão pensando. Não por acaso, o estudo da Apple se chama A Ilusão do Pensamento. E aí, em resposta à série de críticas que apareceram ao artigo da Apple, à pesquisa da Apple, o autor Gary Marcus fez um texto em que ele refutava os 7 principais argumentos contra o estudo, né? Entre eles, o fato que foi apontado, né, por quem criticou o estudo, que as máquinas têm que superar os humanos em tarefa de precisão. E aí essas comparações com essas limitações humanas não justificam falhas, por exemplo, em resolver a Torre de Hanoi. Falou-se também que era o limite de tokens, né, a capacidade de processamento para as tarefas dentro daquele modelo de linguagem que seria o problema. E também não é verdade, porque mesmo com mais token ou com um orçamento de tokens o suficiente para tarefas simples, continuava errando. E aí outra defesa, né, de quem acredita nesses modelos de linguagem é que modelos maiores vão melhorar. Mas não necessariamente melhorar significa que vai se chegar a uma inteligência geral. Não é por isso, sabe? E aí também disseram que o número limitado de exemplos também não era o suficiente para dizer que os modelos não funcionam, mas assim, uma convergência de falhas em múltiplos estudos vai reforçando esse problema. E, como eu digo, se você usa o ChatGPT, você vai ver esses problemas lá acontecendo.
Eu tenho um problema muito recorrente no ChatGPT, que é, eu tô num chat específico de uma tarefa, eu gosto de fazer assim, um chat para cada coisa, e aí eu sempre uso aquele chat só para essa tarefa. Ao longo do tempo, uma hora ele se perde. Uma hora ele começa ou a responder coisa que não tem nada a ver, ou não consegue mais executar o que ele estava executando antes, e você tem que iniciar um outro porque o troço foi pra cucuia, sabe? Cansou, não sei o que acontece. E um outro teste que foi conduzido por um engenheiro colocou o ChatGPT para enfrentar um motor de xadrez de 1979, que rodava em cima de um Atari 2600, aquele Atari que você deve ter jogado na infância, de 1979, e eles tinham que jogar xadrez um contra o outro, e o ChatGPT perdeu. Teve um desempenho muito fraco. Esse motor retrô tinha uma capacidade melhor de prever os movimentos, conseguia prever 1 ou 2 movimentos à frente e acabou vencendo com uma base de uma lógica muito mais simples, sem ter esse aprendizado profundo. E esse episódio também serve para mostrar essa limitação estrutural dos modelos de linguagem. Eles são muito eficazes na manipulação dos padrões linguísticos, né, de reproduzir esse padrão linguístico humano, mas não consegue tarefa em que tem que raciocinar e executar uma lógica sequencial, né, e ter uma memória persistente, não se perder no raciocínio, como eu disse agora em relação aos chats que eu tenho, que vão se alongando e ele começa a se perder porque a memória não persiste. Então o que esses estudos vêm mostrando é que talvez essas máquinas estejam sendo vendidas de uma forma com uma capacidade maior do que elas têm. É por isso que eu continuo cético. E eu sofro, hein? Grupo de IA que falam que eu não tô querendo enxergar o óbvio, que as coisas vão acontecer assim. Eu não sei. Assim, diziam que a internet ia ser 1000 coisas que acabou não sendo. Né? Diziam, inclusive, que ia acabar com todos os empregos, né? Na internet, e a gente tá aqui. Eu tô aqui trabalhando na internet. Tô aqui gravando pra rede social, tô gravando esse áudio pro Spotify e esse é meu trabalho. E um trabalho que talvez eu não tivesse tido oportunidade de fazer em outro formato, quando tinha que ir a uma rádio ser contratado, sei lá. Então, eu acho que é muito cedo pra gente determinar essas coisas todas, e eu sigo achando que esses modelos, eles funcionam para muitas coisas, são ferramentas muito boas, mas elas não operam sozinhas, e eu realmente tenho uma dificuldade em acreditar que elas vão operar sozinhas em algum momento. Tomara que não opere mesmo. Tamo aqui, né? Viva os humanos. Agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A Super Máquina. Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe. Essa vinheta aí é só pra quem viveu a infância nos anos 80 e lembra da Super Máquina, aquele carro que fazia tudo, né? Uma matéria do Wall Street Journal fala como o carro do futuro vai transformar as viagens americanas de carro, né? Os Estados Unidos que tem essa coisa com as road trips. E então fala como esses carros vão funcionar, né? Como o interior do carro vai ser praticamente uma sala que viaja, né? Não vai ter motorista, vai para qualquer lugar. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que há uma expectativa que os carros começam, né, sei lá se chama de carro ainda, vão tomar decisões, vão fazer sugestões, vão ter um sistema rodando, falando onde você deveria ir, para que vista você deveria ver no caminho, onde você deveria comer, onde você deveria se hospedar. É claro que a gente já usa internet, sites e 1000 outras coisas para tomar esse tipo de decisão, né, para se informar, mas começa a ficar um pouco mais agressivo, vamos dizer, quando você está dentro do carro que te leva até esse lugar, né? Você é quase impelido aí, de certa forma, não sei. Você vai entrar no carro, ele vai dizer até onde ele vai para você, se ele vai te levar ou não vai, onde você vai, estou te levando não sei aonde. Esquisito, né? O quanto que a gente vai delegando as decisões e daqui a pouco pode ser isso. A gente pode entrar numa caixa e ser levado para onde ficou decidido. Acho que é um futuro preocupante esse, né? Que a gente fique tão passivo e seja simplesmente arrastado por aí. A gente já é arrastado pelos feeds. A gente vai ser arrastado no mundo físico também. Eu não quero, não. Vou seguir andando de bicicleta com pedal, decidir para onde eu vou. E essa semana, algumas notícias aqui relacionadas à regulação de redes sociais. O STF formou uma maioria votando a favor da responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros, principalmente em casos graves como racismo, discurso de ódio, pedofilia. As plataformas têm que agir depois de notificação, mesmo que seja extrajudicial. É bem complicada essa questão, né? Eu costumo falar aqui algumas vezes, eu sou a favor da regulação, não acho que as plataformas são neutras, eu acho que elas têm que ter transparência dos algoritmos, acho que elas têm que ter responsabilidade pelos conteúdos que elas amplificam, mas a gente tem algumas questões que o Marco Civil da Internet, por exemplo, condiciona que essa responsabilização exista só se tiver uma ordem judicial.
quando inicia essa responsabilidade das plataformas? Eu não sei, eu acho que tem alguns casos em que elas precisam agir muito mais rápido, independente de uma ordem judicial. Pode ser questão de sex shaming, né? Divulgação de conteúdo sem autorização de uma pessoa, conteúdo sexual, ou então, né, fotos não autorizadas, deepfakes. A gente tá num momento tão agudo que as coisas estão tão transformadas que eu acho que precisa ter alguma forma de funcionar melhor do que a gente tem. Porque a gente não tem como nem contactar essas plataformas, né? Não tem ninguém do outro lado. Eles não são obrigados a ter atendentes, alguém que te atenda, você não tem um lugar onde você registrar suas reclamações. Então a gente vai vendo que pelo menos tem esse consenso, né, dessa urgência da remoção de conteúdo que promove terrorismo, tráfico de pessoas, pornografia infantil, ataque ao Estado Democrático de Direito e coisas assim, realmente precisam ter uma agilidade maior. As pessoas envolvidas com o Marco Civil da Internet, no artigo 19 do Marco Civil, que é o que está sendo apontado como inconstitucional pelo STF, defendem que a exigência de uma ordem judicial é uma forma não só de proteger a liberdade de expressão, como também para você evitar uma censura privada, né? Que uma empresa privada tome decisões baseadas em quê? Né? Então existe esse receio de que essas empresas não estejam preparadas para analisar o que deve ser tirado do ar ou não, que a responsabilidade acaba também sendo transferida para as plataformas em vez do usuário em questão, que é quem gerou aquele conteúdo, e que isso aí, enfim, ataca inclusive a arquitetura descentralizada da internet. Eu concordo com esses pontos, mas eu tenho dúvidas em relação à velocidade com que as coisas podem acontecer e ao estrago que pode ser feito com posts na internet quando isso depende de uma notificação judicial. Porque isso atrasa muito o processo, inclusive pouca gente tem recurso para isso, né? Para conseguir emitir uma ordem judicial para tirar esse conteúdo. Mas um ponto que o Ronaldo Lemos, por exemplo, levanta, que eu concordo, é que se as empresas se tornam árbitro do que pode ou que não pode circular na internet, você abre caminho para uma censura algorítmica. O Paulo Renato também fala um pouco sobre essas questões, né? Que ele acredita também nessas melhorias da governança digital, mas acha que a responsabilização automática das plataformas não é o caminho. A questão é cabeluda, não é fácil de resolver, não. Outra coisa que o governo decidiu é mudar a idade para usar o Instagram. O governo federal elevou a idade mínima para usar o Instagram no Brasil de 14 para 16 anos. Essa medida foi anunciada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça e quer reforçar a proteção de crianças e adolescentes quanto à exposição de conteúdos sensíveis. Essa mudança já está aparecendo na loja da Google Play, nos dispositivos Android. A App Store ainda não está botando, ainda está a recomendação de 14 anos. E eu tendo a concordar. Pessoalmente, eu acho 14 anos cedo para ter Instagram. No mundo ideal, para mim, essas ferramentas teriam que ter versões para crianças e adolescentes. Deveria haver um outro app, que é o Instagram de adolescente. E nesse app deveria ter várias restrições que não tem no de adulto. Eu acho uma coisa insana você pensar que a internet está disponível para uma criança de 2 anos de idade ou para um senhor de 90 e é o mesmo conteúdo. Isso é problemático para mim. Então, acho que deveriam ter alguns mecanismos de defesa para minimizar esse tipo de impacto. Por exemplo, talvez os telefones Android e iOS da Apple deveriam ter uma versão desse sistema operacional do telefone para criança e adolescente que fosse diferente dos de adulto. Por que uma criança ou um adolescente recebe um telefone com as mesmas capacidades de um telefone de um adulto? Isso não me parece fazer muito sentido se a gente sabe os danos que isso pode causar, que acesso isso pode dar. Eu acho que tem uns ajustes a serem feitos que vão além dessas recomendações etárias. Eu acho que a coisa é um pouco mais complexa do que isso ainda, assim, um pouco mais profunda. Talvez a gente chegue nessa discussão em alguma hora. E a França está indo por um caminho parecido. O presidente Macron anunciou que se a União Europeia não tomar essa iniciativa nos próximos meses, que a França, por conta própria, vai determinar que menores de 15 anos não podem ter acesso a redes sociais. A justificativa é a de sempre, né? O acesso que essas crianças e adolescentes têm a conteúdos que não deveriam estar tendo. E muito disso é muito complicado para os pais ou para as escolas, para os educadores conseguirem conter. Porque, como eu disse, essas máquinas dão acesso ao mundo inteiro. Você pode entrar ali e achar qualquer coisa. É uma questão bem difícil de resolver. Mas eu acho que com o tempo alguma solução vai aparecer. Porque o que a gente vê são as plataformas querendo ver o circo pegar fogo e saírem dessa discussão o mais rápido possível. O YouTube, por exemplo,
vai afrouxar as regras de moderação de vídeos e a recomendação geral é favorecer a liberdade de expressão. É impressionante como o conceito de liberdade de expressão é distorcido para defender preferências políticas, interesses comerciais, sempre ao gosto do cliente, né? Então, o que o YouTube quer é mais consumo, né? Mais engajamento, ao custo que seja, porque o problema não é dele. Então, a gente cai nesse lugar que eu estou falando da regulação, da responsabilidade dos pais, da responsabilidade das escolas, dos educadores, mas é um caminho parecido com o da Meta, né? Que abandonou a moderação de conteúdo. Então, as plataformas estão num caminho que eles querem ter nenhuma responsabilidade sobre o que é publicado, mesmo que eles tenham participação direta através dos algoritmos e de como a coisa funciona, do que vai ser amplificado e o que não vai, e cada um tentando se defender como dá. É uma luta injusta, mas alguma hora o lado certo vai ganhar, espero eu. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Hoje em dia existe algum podcast que é só uma pessoa falando? Não, né? Acabou isso, né? Existe, claro. Existe? Existe. Mas é raro. Eu gosto muito. Vou fazer propaganda aqui, vou fazer jabá. O cara é carioca, inclusive, gente boa. Bruno Natal, resumido, gosto. É só ele falando. Fui conferir o Mac Magazine no ar, que é o principal podcast brasileiro sobre o mundo Apple, para saber como é que foi a conferência da empresa, a WWDC, foi dica do Peri. E, para minha surpresa, eles citaram e recomendaram um resumido logo na abertura. É muito legal quando você descobre que alguém que você acompanha também te ouve, né? Então eu retribuo aqui a recomendação. Para quem gosta de saber as últimas notícias sobre a Apple, é só conferir o Mac Magazine. You need to meet people. Make friends. A Pixar volta a explorar o universo sci-fi em Helio, que conta a história de um garoto de 11 anos que é confundido com o embaixador da Terra por uma aliança intergaláctica. E aí o Hélio precisa representar a humanidade sem fazer ideia do que tá fazendo. E o filme brinca com as questões de identidade, pertencimento e o clássico peixe fora d'água, no caso, peixe fora do planeta, né? É o primeiro longa solo do Adrian Molina, que é o co-diretor de Coco, filme lindíssimo. Então o filme chega cheio de credenciais. Num espaço de 48 horas, dois gigantes da música se despediram na semana passada, Sly Stone e Brian Wilson. Eu tive sorte de ver os dois ao vivo. Eu vi o Sly em 2010 no Coachella, tá bem acabado, foi um show ruim de ver, assim, deu pena ver o estado que ele tava, apesar de ter sido legal ver ele ao vivo. E depois eu vi o Brian Wilson em 2016 no Primavera Sound em Barcelona, num show também muito emocionante, era no show do Pet Sounds, do Beach Boys. Foi uma experiência, assim, sensacional. O Sly é um cara que reinventou o funk, né? Psicodelia, consciência política. O Brian criou paisagens sonoras que influenciaram os Beatles e redefiniram o pop. Cada um, à sua maneira, ampliou o que a música podia ser. Então fica aqui o agradecimento a esses dois gênios que viveram à beira do colapso quase sempre, mas deixaram um legado eterno. Essa música que está encerrando o episódio hoje é Santa Ana Winds, do Beach Boys, minha música favorita deles. Essa música é muito boa. Nesse episódio você ficou sabendo que a chegada da IA pode inaugurar a era das ideias, que chatbots espalharam desinformação durante protestos de Los Angeles, que o STF quer responsabilizar as redes sociais por conteúdos postados por usuários, que o governo elevou a idade mínima do Instagram para 16 anos, que o ChatGPT perdeu para o motor de xadrez da Atari e muito mais. Agora você já sabe, é hora de eu fazer aquele pedido. Se você gosta do resumido, você me ajudar a divulgar esse podcast para eu poder chegar a mais gente. Então recomenda para os amigos, posta na rede social, no WhatsApp, é muito importante. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você escuta no Spotify, onde dá para deixar comentários em cada episódio, a palavra secreta da semana é ideias. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais do Resumido, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo.
A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.